Será que as eleições vão garantir a base de sustentação do governo? Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Iniciando para vocês diariamente de Brasília este conteúdo que traz muito da política nacional, os fatos que ocorrem na capital e o que a gente também gosta de trazer, como no caso de hoje, o bastidor da política. Afinal de contas, a política, a gente já disse aqui isso mais de uma vez, ela é feita das negociações, das articulações, das conversas, enfim, dos bastidores, do que acontece antes de ser apresentado ao público. E o que está acontecendo agora é a articulação justamente para a base de sustentação do governo. Lembrando a vocês que todo presidente da República precisa do Congresso Nacional. E nos últimos anos isso nunca foi tão importante e fundamental. A grande prova é que não somente o ex-presidente Jair Bolsonaro praticamente entregou essa articulação na mão do próprio Congresso, e ele cresceu muito, como primeira metade do governo Lula foi praticamente como um refém do governo, do poder de Arthur Lira. O governo teve que se, muitas vezes, abaixar e de alguma maneira negociar como não poderia ter feito antes, diante do que precisava para ser aprovado. A história pode mudar. A história pode mudar porque articulações estão sendo realizadas e justamente nas eleições municipais. Não é isso, Rodolfo? É isso, Alexandre, porque veja só, é curioso, né, como as leituras que a gente pode fazer. Em princípio, né, a esquerda, né, o PT, os partidos aí mais próximos do governo, não foram bem na eleição municipal, né? A gente já falou isso aqui. Mas mesmo assim, o que vai sedimentando aí, passado já alguns dias do primeiro turno e já perto do segundo turno, o que vai sedimentando é um quadro que vai dando ao governo mais clareza de qual base ele vai ter. E isso, no final das contas, não é tão ruim. Se a esquerda não venceu as eleições municipais, a extrema-direita, né, que já esteve no poder com o ex-presidente Jair Bolsonaro, também não venceu. Venceu um centro conversável. E é por aí que as coisas aí estão, de alguma forma, se clareando, Alexandre. Especialmente com relação à relação que o governo Lula pode vir a ter com o PT. Conversando com uma pessoa muito próxima da cúpula do partido, ela me disse uma coisa importante com vistas a 2026. Ok, o MDB disputa com o PT e o PSOL lá em São Paulo, na capital de São Paulo, a cidade mais importante do país, mas está próximo em outros lugares. E aí ele disse o seguinte: dos partidos de centro, aquele que hoje tem a maior possibilidade de estar ao lado de Lula em 2026, já no primeiro turno, é o MDB. Por quê? Porque o PSDB do Gilberto Kassab sinaliza ter um candidato... O PSD, do Gilberto Kassab, sinaliza ter um candidato próprio à presidência da República, que seria o governador do Paraná, Ratinho Júnior. O União Brasil deve ter um candidato próprio à presidência da República, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O Republicanos vai ter um candidato próprio à presidência da República, provavelmente, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E o PSD, se não for com candidato próprio, pode apoiar o Tarcísio. Então, desses partidos aí do centro, aquele que mais possibilidades teria de estar já com Lula no primeiro turno é o MDB. O PP também, muito provavelmente, não estaria, porque o PP é presidido por um senador de oposição, que é o Ciro Nogueira. Então, nessa linha, ele projeta, essa pessoa com quem eu conversei, uma possibilidade agora de muita aproximação, mesmo se o Ricardo Nunes for reeleito prefeito de São Paulo, um momento de muita aproximação do MDB com o PT. Pragmatismo é a palavra, Rodolfo Lago, e pragmatismo que vai fazer justamente chegar não somente talvez uma base que dê sustentação do governo, mas também que possa estar com a chapa governista na disputa de 26. Eu vou fazer uma leitura de frente para trás.
Em 26, o presidente Lula, se realmente resolver se candidatar à reeleição, ele precisa de ter apoio dos demais partidos. Mas hoje as pesquisas mostram que ele pode ganhar dos demais candidatos que estão aparecendo no cenário atual, lembrando que nós estamos ainda há 2 anos desse pleito. De qualquer maneira, o ensaio aí, eu volto para agora o presente, é feito justamente nesse momento. Porque a base de articulação do presidente nesses 2 anos vão dar solidez ou não para ele ter condições de disputar a reeleição. Ou seja, se ele termina a segunda metade do mandato dele realmente fazendo as entregas prometidas, fortalecido junto à população, ele se torna um candidato mais forte. Porque hoje, ainda sem as entregas, ele se mostra o mais competitivo. Daqui a 2 anos, ele pode fazer com que essa base, que de fato tem vários pré-candidatos, possa abrir mão para justamente apoiá-lo. Até porque, lembrando, aquela entrevista que eu gosto de citar aqui no nosso conteúdo, de Gilberto Kassab, que ele falou muito naquela entrevista, ele diz claramente que Tarcísio não pode perder 26, ou seja, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, a oportunidade de se candidatar à presidência da República. Ao mesmo tempo, ele fala de Ronaldo Caiado como um apoio e, claro, União Brasil junto com o PSD estão unidos e o MDB não deixa de estar fora. Por outro lado, ele fala, Lula está acima de tudo isso. Portanto, pode haver uma articulação que dê essa base tão necessária ao governo, sem ficar refém de um presidente da Câmara, como aconteceu, e que dê condições de solidez para o Lula se lançar até com o apoio desses partidos que talvez possam abrir mão dos seus candidatos. Pois é, porque como disse aí o Gilberto Kassab, fica muito claro o seguinte, que todos eles respeitam demais o Lula e temem, de certa forma, ter que disputar uma eleição com ele, né? Mas aí voltando ao MDB, porque realmente há várias questões interessantes aí com relação a esse partido. Se o Ricardo Nunes for reeleito prefeito de São Paulo, evidentemente o presidente atual do MDB, que é de São Paulo e um dos articuladores dessa candidatura do Ricardo Nunes, o Baleia Rossi, vai ficar forte. Mas o que me disseram? Ele não é o único que fica forte após as eleições. E aí nomes muito mais governistas que o Baleia saíram muito fortes também. O governador do Pará, Helder Barbalho, elegeu 81 prefeitos no Pará. De 154, de 154 prefeitos que tem no estado. O senador Renan Calheiros, de Alagoas, elegeu 65 prefeitos, de 102 em Alagoas. Então os dois saem também muito fortalecidos pelo número de prefeitos que fizeram. E uma outra coisa curiosa... E só para complementar, como você bem disse, são 2 governistas. Exatamente, dois nomes muito próximos do governo. E uma outra coisa curiosa que me foi apontada também é que mesmo em São Paulo, se lá na capital há essa disputa, o PT apoia o Guilherme Boulos do PSOL contra um candidato do MDB, isso só acontece em São Paulo de novo, na cidade de Diadema, onde justamente o segundo turno está sendo disputado por um candidato do MDB contra um do PT. Em outros lugares, os dois partidos, mesmo em São Paulo, estiveram próximos. Em Araraquara, que é a cidade cujo prefeito é o próximo presidente do PT, provavelmente o Edinho Silva, em Araraquara a chapa era PT e MDB. A candidata era do PT e o vice do MDB. Então, mesmo em São Paulo, tem essa aproximação. Ou seja, o MDB está junto com o governo, não em sua totalidade, mas uma boa parte dele está. Outra parte, como você bem disse, está inclusive com Tarcísio de Freitas, que é o grande nome dessa eleição que está levando, ao que tudo indica, Nunes para a reeleição dele. De qualquer maneira, MDB, junto com União Brasil, já falamos isso aqui, mais PSD e a federação que tem o PT, e aí o problema é resolver com o pessoal como é que vai ser essa convivência, de fato, ele sai com uma boa base. O governo pode ter aí, brincando, Rodolfo Lago, de 220 a 250 votos, iniciando uma segunda metade do presidente Lula num Congresso que foi hostil para ele na sua primeira metade. É isso, quer dizer, então, um quadro mais claro, um quadro mais fácil de se compreender do que era até agora, que era uma base toda muito fluida. E daqui a gente tem que encerrar, não somente o conteúdo de hoje, mas também essa semana, agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí. E você?
se não é de Brasília, onde não tem eleição, como é que está se preparando para votar? Comenta aí que a gente vai gostar de saber. E aí, aquele convite de sempre, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até segunda-feira.